Amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Seja muito bem-vindo a este canal sobre trade esportivo. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa segunda-feira, dia 19 de setembro. Uma semana que se inicia com data FIFA daqui a pouco, né? Na quarta-feira, se eu não me engano, a gente já tem data FIFA. Então a gente vai ter nessa segunda e na terça-feira alguns jogos do Campeonato Brasileiro Série A e B. E depois começamos a última convocatória, né? Os últimos jogos de data FIFA antes da Copa do Mundo, tá? Com a Nations League. Vamos seguir trabalhando nessa semana, não pretendo tirar folga essa semana de data FIFA, até porque eu quero fazer muitas anotações das seleções que vão participar da Copa do Mundo para chegar o mais bem informado possível. Falando em informação, como foi importante a gente ter algumas análises aprofundadas nesse domingo, hein? Acho que o maior destaque fica aqui para o jogo da Udinese com a Inter, né? Eu vejo muita gente reclamando, né? Eu, sinceramente, não faz diferença para mim. O Bom Dia Mercado é um planejamento pessoal, então ele vai tomar o tempo que for. Se tiver que fazer 2 horas de planejamento, eu vou fazer. Mas eu acho que aqui é um bom exemplo para você apressado, para você que... Nada contra, tá? Eu fui um cara que, no início da minha caminhada, quando eu me dediquei mais ao match odds, eu não analisava a partida, eu não tinha conhecimento das equipes, eu trabalhava correção de preço. Então tudo bem, se o seu trabalho é correção de preço, não tem problema, tu vai embasar em cima da tua leitura e show de bola. Continua com a mesma opinião. Para correção de preço, tu realmente não precisa de tanto conhecimento aprofundado. Mas os métodos de trabalho que eu aplico hoje envolvem um conhecimento mais aprofundado. Eu trabalho com uma stake maior, então eu preciso ter um pouco de cuidado. O que a equipe pode me causar de perigo, né? O que eu tenho de a meu favor se eu estou contra uma equipe, o que eu tenho contra se eu estou contra ela. Enfim, aquelas análises mais minuciosas que muitas vezes a questão da pressa faz a gente deixar de lado, né? E hoje foi um dia que deu para perceber que mesmo a Inter saindo na frente com um gol de bola parada, eu não peguei esse gol da Inter de bola parada, para ser sincero, eu fui trabalhar só o mercado de gols no final. Eu fiquei muito longe do match odds nesse jogo, por saber do risco que a Udinese apresentava para a Inter, principalmente depois que empatou o jogo e fez a Inter vir para cima. O cenário se confirmou completamente, a Inter precisava vencer para poder buscar a aproximação na parte de cima da tabela, e a Udinese explorou muito bem os contra-ataques com os seus principais jogadores, principalmente com o Deulofeu. Então, hoje, para o meu tipo de trabalho, o conhecimento das equipes ele é primordial e eu vou demandar o tempo que for preciso para extrair o maior número de informações possíveis dessa partida. Infelizmente, goste você ou não, se você é um cara apressado, que gosta de pegar as minhas dicas e transformar em palpite, tu vai me achar um cara que fala demais, um cara prolixo. Tudo bem, não tem problema. Mas se você, assim como eu, tomou o caminho de uma análise mais aprofundada para ter embasamento de posição, para poder precificar melhor no próprio live, cara, provavelmente a gente vai seguir junto aqui por muito tempo, tá? E eu leio todos os comentários, pego muitas informações com vocês também, tem coisas que eu não sei, tem coisas que eu aprendo com vocês, óbvio, tento partilhar também aqui o meu conhecimento e a gente vai seguindo junto, né? São aí 2018, né? Final de 2018, 19, 20, 21, 22, são quase 3 anos e meio de Bom Dia Mercado, praticamente todos os dias, e é muito gratificante quando a gente sente que está um pouco mais próximo da realidade, né? De saber chegar cada vez mais num cenário próximo do que tende a acontecer para a gente estar preparado, porque eu não tenho intenção nenhuma de desmistificar o jogo ao ponto de saber o resultado, o placar, não, eu quero cada vez mais ser menos surpreendido pela partida, estar mais preparado para agir quando for necessário. E isso, uma análise um pouco mais aprofundada, ela permite para a gente, né? Então fica esse exemplo aqui da Udinese com a Inter. Tivemos também a questão do Monza com a Juventus. Eu acho que a vitória do Monza aqui foi muito mais em relação à expulsão do Di Maria, mas a Juventus já não vinha fazendo um bom campeonato, não vem jogando bem, na minha opinião. Independente do preço, a gente tem essa mania, né, de ir muito pelo preço, pelo peso da camisa, mas realmente a Juventus não vem desempenhando um bom papel. Eu acho que foram os principais destaques aqui em relação à análise, tá bom?
Eu acho assim, vou mandar para vocês daqui a pouco lá no meu Telegram o meu resumo de trabalho. Então fica mais uma vez o convite aqui, se você quer acompanhar um pouco do dia a dia do meu Telegram. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui aberto para mostrar para vocês um pouquinho aqui. Aí, ó. Hoje foi um dia um pouco mais ativo por ali, né? Comecei falando dos jogos da Bundesliga 2 logo cedo, do Regensburg com São Paulo. E hoje eu trabalhei até match odds na Bundes 2 de maneira mais ativa, não só buscando alavancagem, busquei alavancagem também, mas tive mais exposto no match odds. É raro acontecer. Trabalhei no mercado de gols aqui nos jogos do Paderborn com o Greuther Fürth. O Fürth conseguiu a sua primeira vitória na competição. Tentei buscar um gol no Heidenheim com o Kaiserslautern, não tive sucesso. Aí eu fiz um resumo do que eu trabalhei na Bundes 2. Falei um pouco sobre o jogo da Roma, que eu quase peguei o gol da Atalanta. Peguei esse overlimit no Bochum, né, e também peguei esse overlimit no Fla-Flu. Foi um dia um pouco mais curto de trabalho. Eu já vou fazer o meu resumo lá. Deixo de novo aqui o convite para você, segundo o link da descrição, para você me acompanhar no dia a dia ali, para a gente trocar essa ideia. É uma forma da gente estar mais próximo, tá? Para eu partilhar um pouco para você dessa vivência de trabalho. Não considerem jamais o que eu escrevo ali como dicas de entrada, tá? Cada um tem sua gestão, cada um tem seus inputs de método, cada um sabe do seu, tá? Mas eu gosto de compartilhar com vocês o que eu estou vendo do jogo para a gente ir trocando essa ideia. E eu tenho tentado, é muito difícil, tá? Eu tenho tentado trabalhar em alguns horários de pico, onde eu tenho que, por exemplo, onde eu posso estar mais próximo da minha família, eu tenho tentado tirar alguns jogos, tá? Então é muito comum que alguns jogos importantes eu acabe não conseguindo dar tanta atenção. Por exemplo, foi o caso aqui do Hoffenheim com o Freiburg, foi um jogo onde eu não consegui trabalhar. Foi esse jogo também do Lyon com o PSG, foi um horário um pouco mais complicado para mim. Eu estava, por exemplo, assistindo o jogo com meu pai. Então tem algumas coisas que, depois de quase 11 anos de caminhada, eu tenho tentado me adaptar. Não é fácil, né? Porque a gente segue caminhos, né? Então, por exemplo, a gente tem duas portas para abrir aqui. Ou a gente abre uma porta do volume, onde a gente geralmente trabalha muito mais jogos, e aí esses jogos podem ser até no meio da semana, e a gente acaba tendo um final de semana talvez até um pouco mais livre, em alguns momentos, em alguns aspectos. E tem aquela porta do volume um pouco menor, onde você trabalha determinadas equipes que te forçam geralmente a trabalhar no final de semana. Então você tem que saber dosar, né? E aí isso aqui abre um leque de conversa aí para mais de 3 horas. Mas eu tenho tentado hoje em dia, por mais que o caminho que eu escolhi hoje seja focado em algumas equipes, eu tenho tentado tirar o pé do acelerador em alguns momentos do dia para estar presente com a minha família, porque faz muito bem, né? Eu acho que o trade ele é muito mais sobre você resistir à pancada do que propriamente a talento, né? Eu não me acho um cara talentoso, me acho um cara perfeccionista, estudioso e que hoje aguenta muita porrada. Então, eu acho que o meu sucesso como trader, ele vem das porradas que eu aguento tomar. E eu acho que ajuda muito esses tempos que a gente tira um pouquinho com a família, um almoço ali, assistir um jogo com teu pai, trocar uma ideia sobre outras coisas que não seja futebol, ou até futebol mesmo, né? Às vezes, sabe, puxar um papo, falar outras paradas da vida, ajuda pra caramba. E eu tenho feito isso no final de semana. É lógico, tem ônus e bônus, né? Já dizia o ditado, mas é muito bom. Faz bem pro emocional da gente e ajuda a gente ao quê? A tomar porrada mais tranquilo, né? A normalizar prejuízos. Eu sei que tem muita gente que critica isso. Não, se pode normalizar prejuízo, papapá. Mas aqui na nossa área, apesar de eu estar com essa camisa vermelha aqui, não foi um dia ruim, tá? Mas é até bom. Mas aqui na nossa área, a gente tem que normalizar o prejuízo porque ele é constante, né? E não necessariamente você é um perdedor por conta disso. Você soma prejuízos com lucro. Mas tem que saber tomar porrada também. Enfim, falei demais. Vamos começar, até porque hoje é um dia mais vazio, né? Eu não vou fazer o meu resumo aqui, vou fazer lá no meu Telegram, então vamos falar um pouquinho sobre esse dia 19 de setembro, um dia que a gente tem Série A do Brasil e Terceira Liga da Alemanha. Rot-Weiss Essen, nossa, eu já tomei um prejuízo nesse time aqui contra o... Acho que foi contra o Leverkusen ou foi contra o Vitória Colônia. Puta, não lembro, cara.
Tem até um estudo de caso que eu quero fazer sobre esse vídeo, mas é difícil achar o vídeo, o replay desse jogo. Era uma DFB Pokal, não sei se foi contra o Leverkusen. Deixa eu pesquisar o nome desse time aqui. Rot-Weiss Essen, DFB Pokal. Vou ver se eu consigo ver com quem que foi as partidas. Foi um prejuízo assim que, ó, me doeu, hein? Falando em aguentar prejuízo, esse me doeu feio. Quer ver? Em 2021 eles foram eliminados pelo Kiel. Deixa eu partilhar aqui com vocês, ó. Em 2021 eles foram eliminados pelo Kiel. Em 2018 foi pelo Borussia Mönchengladbach. Foi esse aqui? Não, foi qual, cara? Será que foi esse aqui contra o Fortuna? Porra, não tô conseguindo lembrar contra quem que foi. Acho que foi contra esse aqui, ó. Contra o Fortuna Düsseldorf. Eu acho que eles saíram na frente. Eu tava todo no mercado. Eu acho que foi esse mesmo. Acho que foi contra esse aqui. Fortuna Düsseldorf. Eu lembro que era um time de vermelho. União Berlim não foi, porque a União Berlim saiu na frente. Deixa eu ver se aqui no Fortuna eles saíram na frente. Ou eles fizeram um 2-1. Enfim, não sei se o Transfer Market vai ter aqui o negócio do jogo. Teve uma disputa de pênalti. Não lembro aqui. Não vou conseguir. Enfim, foi um prejuízo. Me lembrou bastante o nome dessa equipe, Rot-Weiss Essen, porque foi um prejuízo muito grande. Contra o Saarbrücken, também já fiz jogos do Saarbrücken na DFB Pokal. Enfim, Terceira Liga da Alemanha, uma competição bem abaixo assim, em relação à qualidade. Para vocês que talvez não acompanhem, não é interessante. Eu vou deixar de novo aqui uma dica para acompanhar esses dois principais times aqui, o Elversberg, que veio da quarta divisão esse ano e que eliminou já o Leverkusen na DFB Pokal, e o 1860 Munique, que é o antigo rival do Bayern, né, famoso rival do Bayern, que também vem muito bem. Eles vêm trocando a liderança. Então, se você tem curiosidade, você gosta da Bundesliga 2, tem curiosidade de trabalhar mercado de gols também na Terceira Liga da Alemanha, fica essa dica dos dois times aqui, tá? O Freiburg é complicado, porque os times 2, né, aqui é o Freiburg 2, assim como o Dortmund 2, eles não podem subir para a segunda divisão. Então, quando eles ficam ali na zona de classificação ou são campeões, eles abrem vaga para o time de baixo, tá? Então é mais ali um processo de transição da categoria de base para o time profissional. Então é difícil você dosar também a questão de motivação até o final do campeonato, tá? Porque para eles pouco importa. Se mantendo ali em cima já está o suficiente. Enfim, eu vou deixar para acompanhar só os dois times mesmo da terceira divisão, tá? Que eu comentei aqui. Vamos falar então sobre Atlético Goianiense Internacional, com a vitória do Fluminense hoje sobre o Flamengo. Mais um jogo com aquela cotação baixa do Flamengo de sempre, né? Já falei para vocês, clássico é clássico. A gente vai ter um jogo aqui entre Atlético Goianiense e Internacional. A vida do Atlético Goianiense não é fácil, né? Porque o time ele deixou de focar tanto no Campeonato Brasileiro para focar nas Copas. Aí teve um resultado muito bom contra o time do Corinthians em casa, acabou sendo eliminado na Copa do Brasil, tomando uma goleada na arena do Corinthians. Depois, na Sul-Americana contra o São Paulo, também abriu uma excelente vantagem dentro de casa e acabou perdendo no Morumbi. Então é um time que hoje ele estava muito próximo de uma final sul-americana pela primeira vez, e agora é um time que está disputando para não cair, e é uma situação complicada. Vocês não estão vendo aí por conta do monitor? A gente tem o Goianiense aqui com 22 pontos em 26 partidas, né? E a distância do Goianiense para o Curitiba, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento, é de 6 pontos, né? Não é obviamente tão grande, mas a gente já está se encaminhando para o final do campeonato. Então pode sim ser uma situação complicada para o time do Goianiense. E o Inter vive mais um ano de esperança de poder brigar pelo título. Nesse momento, vamos dar uma olhada aqui. Como é que está o jogo do Palmeiras? Nesse momento, o Palmeiras está empatando 0-0 com o Santos e tem um cartão vermelho. Isso não quer dizer, obviamente, que o Santos vai vencer ou que o Palmeiras não vai vencer. Mas nesse momento, o Santos está segurando o Palmeiras. O Palmeiras está indo a 55 pontos e o Inter, nesse momento, tem 46. O Fluminense já passou
aqui o time do Internacional. Ou seja, o Inter pode ir a 49 se vencer esse jogo fora de casa e ficaria ali 6 pontos de distância do Palmeiras. É muito? Olha, eu não acho, viu? Eu não acho, porque a gente ainda tem umas rodadas interessantes. São mais, aqui vai ser a 27ª para o time do Internacional, né? Então vão ter mais 3, mais 8, mais 11 rodadas. Então 6 pontos não é uma vantagem tão grande. Então existe uma motivação muito grande aqui do Inter que a gente tem que levar em consideração. Mas motivação maior ainda é a do Goianiense por conta do rebaixamento. E aí a gente tem que saber dosar. Essa odd do Inter ela é mais baixa pela qualidade maior do elenco do Inter, obviamente. O time, na minha opinião, mais bem treinado, mais sólido. O Goianiense teve uma troca de treinador agora recentemente, antes até do jogo da volta contra o São Paulo, né? E a gente tem um Goianiense não favorito dentro de casa. Como mandante, vamos usar o PDF de apoio? Se você não tem acesso ao PDF de apoio, é um valor extremamente simbólico no primeiro comentário fixado, tá? Só para não virar bagunça, por isso que eu coloquei, se aproveita e apoia o canal. Tá aqui, ó. Vamos falar sobre essas competições que tem hoje aqui, né? Do que eu trabalho é só isso mesmo. Vamos falar então sobre o Atlético Goianiense. Olha só, 4 vitórias dentro de casa em 13 partidas. Realmente não é uma campanha tão sólida, tá? O time fica poucos jogos sem sofrer gol, é um time que toma gol com constância. Se a gente buscar no geral, o time do Atlético Goianiense, ele tem a 3ª pior defesa da competição. Ele está atrás do Juventude, do Curitiba, e ele é o 3º com 40 gols sofridos, tá? Em relação ao ataque, ele tem, se eu não estou enganado, também o 3º pior ataque da competição. Ele fica atrás do próprio Juventude com 20 gols, do Cuiabá com 17, até o momento que eu estou gravando, tá? O Cuiabá está jogando com cap, então já deve ter sido 18. E do Fortaleza com 24. Então, o Goianiense tem a 3ª pior defesa e o 3º pior ataque, não é à toa que está na zona de rebaixamento, tá? O time falhou em marcar dentro de casa em quase 40% das vezes, isso é muito ruim, tá? E tem uma média aqui de 54% de ambas marcas. O time do Inter fora de casa também não faz um bom campeonato, né? Quando a gente olha aqui na tabela do Radar Esportivo, a gente tem o Inter em 4º fora de casa, mas você consegue ver que o sarrafo é muito baixo fora de casa no Brasil, né? Você vê um time que tem 4 vitórias em 13 jogos, é o 4º melhor visitante. Isso é muito fraco, sabe? É muito fraco. Tirando o Palmeiras, e olha que o Palmeiras não é assim também, né? É mais ou menos um pouquinho mais do que a metade dos jogos, 7 vitórias em 13 partidas. Mas não é isso tudo também. Você vê o Galo é o 2º melhor visitante e o Galo faz uma campanha fora de casa pro nível do Galo, atual campeão, pífia. Então a gente tem um sarrafo bem baixo fora de casa falando. Então eu particularmente olho pro Inter com um copo mais vazio aqui, porque realmente poderia ter sido melhor e tá sendo melhor, porque se o Inter fizesse a campanha que faz dentro de casa, com 8 vitórias em 13 jogos, ele fizesse um pouquinho mais, cara, ele estaria bem mais pau a pau ou até na frente do Palmeiras, né? O Inter já sofre menos gols do que o time do Goianiense, em relação assim a jogos onde ele... Falei errado, tá? Jogos sem sofrer gol, 31%. Não quer dizer que ele sofre menos gols, porque ele pode ter sofrido maior quantidade de gols em um jogo só, tá? Isso pode ter acontecido, obviamente. Provavelmente é o que aconteceu. Mas, de maneira geral, o Inter toma menos gols quando joga fora de casa, comparado com o Goianiense, em relação a número de partidas, tá? E falhou em marcar pouco fora de casa, pelo menos isso, tá? Você vai ver que os dois times têm o mesmo número. 13 gols marcados, Goianiense em casa, 13 gols marcados o Internacional fora. 14. É mais ou menos a mesma coisa, tem mais ou menos a mesma média de aproveitamento. Só que aí a gente tem que destrinchar um pouco mais. Esse aproveitamento de 1 gol por jogo do Goianiense é em cima de 1,61 de grandes chances criadas. Então ele é um pouquinho pior porque o Inter cria menos e marca um pouco mais. As chances cedidas são bem parelhas também. E aí dá para entender por que o mercado está indeciso / pesando para o lado do time que tem o melhor elenco, tá? Quando a gente fala de primeiro tempo, 2 times também com desempenhos fracos. O Inter não venceu nenhum primeiro tempo fora de casa. Isso, para quem vai trabalhar match odds, é um fator perigoso, tá? Porque o Inter realmente ele tem uma dificuldade fora de casa no início da partida. Ele marca pouco gol e ele toma relativamente um número
mais exacerbado de gols aqui comparado ao que ele faz, né? Mais que o dobro. Empata muito e perde 31%. O Goianiense vence, dá para dizer que é um pouco melhor do que o Inter, mas nem tanto, né? Porque é um time também que perde um pouco mais, marca quase a mesma quantidade de gols e sofre 7. No segundo tempo, a gente começa a ter uma melhora das duas equipes. O Goianiense se solta mais para o jogo, vence um pouco mais, o dobro do primeiro tempo, mantém-se o número ali de derrota praticamente igual, mantém o número de gols sofridos, mas aumenta o poderio ofensivo. O Inter passa a vencer, né? Então tem um crescimento muito grande, de 0% para quase 40% de vitória, reduz o número de derrota e reduz também o número de empate. E passa a marcar mais gols, de 3 para 10, realmente é um time que passa a ter um desempenho ofensivo melhor, mas a defesa continua de fato igual. Quando a gente fala de bolas aéreas, nenhum dos dois times assim é tão forte em cabeça, em escanteio. Talvez aqui o Goianiense tenha marcado um gol a mais e a gente possa falar sobre isso. Mas quando a gente fala de bola parada, deixa eu fazer o seguinte, provavelmente não está aparecendo aqui essa questão da bola parada por conta de um nome que eu devo ter colocado errado, quer ver? Eu vou resolver isso agora, peraí. Vou fazer ao vivo, porque hoje a gente está com uma quantidade menor de jogos mesmo, então eu devo ter digitado o Internacional aqui na planilha com o nome errado. Mas já resolvo isso aqui, quer ver? Vocês não estão vendo eu fazer, tá? Estou fazendo na outra tela também para não ficar bagunçado. Tá, já melhorei ali. Agora eu vou fazer das bolas sofridas. Que o PDF eu faço na mão, tá? Não é porquice não, eu faço na mão, fica bem legalzinho. E às vezes, quando você vai digitar na mão, obviamente você pode errar algumas coisas. Deixa eu mudar aqui, o Internacional tá aqui. Aí volta para cá. Deixa eu ver se melhorou agora. Aí, olha só, que interessante. Agora eu já consigo ver, e olha que melhorou bastante, porque olha aqui, ó, o Inter tomou 10 gols de bola parada e o Goianiense tomou 9. É um número muito alto. Dá para dizer, quando a gente fala aqui de um jogo tão parelho, que esse tipo de situação, eu sei que tem gente que desvaloriza as bolas paradas, mas esse tipo de situação, por mais que a gente não tenha times tão fortes ofensivamente de bola parada, tomar tantos gols assim de bola parada é preocupante. E aqui envolve o cenário geral, tá? Não só fora de casa, mas também dentro de casa. Então toma bastante cuidado, são dois times que têm posicionamentos e dificuldades nas bolas paradas, tá? E contra-ataques. O Inter é um pouco melhor nesse fundamento, principalmente dentro de casa, tá? É muito fácil de perceber quando o Inter está na frente do placar que ele se expõe com velocidade em transição. Mas aqui eu quero chamar a atenção para vocês o seguinte, existe dois fatores, né, um para cada lado, de manutenção de vantagem, que é o seguinte, o Goianiense quer fugir do rebaixamento, tem que fazer 3 pontos para começar a se distanciar da lanterna. O Internacional quer pegar o Palmeiras, tem que fazer 3 pontos para brigar pelo título. Em algum momento do jogo, e isso acontece muito no Brasileirão, as equipes preferem escolher a manutenção do resultado do que buscar sempre o contra-ataque. Isso dificulta muito para quem trabalha over limite no Brasileirão, over à frente, porque a gente tem um pico de leitura, às vezes o time pega um contra-ataque 3-3, 3-2, você fala, caramba, eu vou entrar no over à frente. E aí isso não acontece mais, porque geralmente o time vai murchando e vai tentando proteger o resultado. Então toma cuidado, pode ser um jogo sim, para que uma das equipes na frente tendem a segurar. Tá? Isso complica bastante a situação. Para fechar, dois times que não têm uma média tão grande de over 2,5, mas uma média de 1,5 assim, bem interessante. E os momentos dos gols. O time do Goianiense tem um desempenho ofensivo melhor no segundo tempo, principalmente a partir dos 50 minutos. E o desempenho defensivo é ruim. O time sofre gol do fim do primeiro para o início do segundo e no fim do segundo tempo, tá? Já o time do Internacional costuma marcar bastante gol no início do jogo,
aqui até os 30 minutos, depois tem mais um pico aqui para o final do primeiro tempo e tem uma outra aceleração no final do jogo. Isso tem muito a ver com os contra-ataques que eu comentei com vocês, tá? E o time do Inter também tem, na metade do primeiro tempo, no fim do primeiro tempo e no fim do jogo, uma média de bastante gol sofrido. Wellington Silva, principal jogador aqui do Goianiense, e o Churin também, que chega muito bem na área, 5 gols e 4 gols, e o Ayrton Souza com 3 assistências, tá? Eu conheço menos o time do Goianiense. O Alexandre, acho que é o Alexandre Alemão, né? Com 7 gols, o Wanderson com 6 e o Edenilson com 5. E aqui o Carlos Pena com 5 assistências, tá? E um cara que eu não conheço. Enfim, tenho que conhecer um pouco mais de perto a equipe do Internacional. Mas sabe o que é? Tem muito apelido ali, meu. Eu preciso aprender um pouco mais esses apelidos do Inter. Então, meus amigos, porra, Theo, você passou 20 minutos falando que você vai trabalhar match odds? Sim, eu vou trabalhar match odds, mas eu não vou trazer o mercado de gols para cá. Porque eu acho que pela necessidade das duas equipes, e existe um fator aí para os dois lados, a gente pode ter no final da partida uma redução de aceleração da equipe que está em vantagem, se tiver de fato acontecendo, tá? Vou ficar muito atento às bolas paradas, os primeiros escanteios, as primeiras bolas paradas eu quero só analisar sem clicar no mercado, para saber como vai ser o comportamento de cada equipe na transição, se vai ter transição ou não, e aí sim depois tomar algumas posições em cima disso. Tá bom? Para mim, obviamente o Internacional é favorito, mas pelo desempenho fora de casa e pelo que a gente já viu o Atlético Goianiense apresentar, principalmente na Sul-Americana, se eles conseguirem canalizar o que eles apresentaram dentro de casa na Copa do Brasil, na Sul-Americana, o Inter pode sim se complicar nesse jogo. Vou ficando por aqui então, esse vai ser meu único jogo de trabalho, a gente se vê na terça-feira e um grande abraço.